Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Espero que vocês estejam tendo aí um final de ano abençoados aí na presença do Senhor. Sempre é um prazer muito grande estarmos aqui podendo participar dessa escola bíblica dominical, ministrando uma aula. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Realmente a comunhão faz falta um abraço, mas graças a Deus que a chama do Evangelho continua viva no coração de todos os irmãos. Então, nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estar caminhando dentro do livro de 2 aos Coríntios, dentro do livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, alguns comentários sobre o livro de 2 aos Coríntios, tá bom? E semana passada nós tivemos a oportunidade de falarmos da superioridade da nova aliança. Então, Paulo faz um contraste entre a velha aliança entregue através da representação das tábuas da lei no Monte Sinai, e a nova aliança que Paulo faz um comparativo com a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu queria te convidar rapidamente para que você abaixe a cabeça, para que a gente faça uma oração rápida para que a nossa aula comece. Amado Deus, amado Pai, glorificado seja o seu nome. Nos abençoe, Pai. Dirija-nos e nos conduza em mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse é o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é o Ministério da Nova Aliança. Nós vamos estar lendo 2 aos Coríntios, capítulo 4. São 18 versos que nós vamos estar juntos lendo e fazendo uma exegese do texto, extraindo a essência do texto, tentando buscar alguns ensinamentos que Paulo está querendo ministrar aos nossos corações hoje. Vamos entender todo o contexto, o que estava acontecendo quando Paulo escreveu essa carta. E vamos, é claro, tirar algumas lições para o nosso dia a dia, tá bom? Pretendo fazer uma aula bem simples, uma aula bem direta. Não vamos ficar usando muitas referências, apesar de da Bíblia ser um todo coerente, uníssona. Nós vamos estar focados basicamente em 2 Coríntios capítulo 4, porque existem diversos ensinamentos dentro dos versículos de 2 Coríntios capítulo 4. Então nós vamos simplesmente extrair o que Paulo está querendo falar. E é claro, vamos pegar algumas referências, mas não muito, tá? A minha intenção não é fazer uma aula pesada, não, é fazer uma aula leve, tranquila. Estamos no final do ano, estamos aí na correria aí de Natal, comprando presente, né? Separando o pernil aí, o peru, o bacalhau, né? Então vamos. Nessa aula a gente brinca um pouco como o menino Ney, porque nós vamos estar falando um pouco de ousadia e alegria. Então esse é um dos lemas aí da vida do Neymar, né? Menino Ney. Então eu acho que o tema dessa aula tem tudo a ver com esse tema, com esse lema aí de ousadia e alegria. Porque Paulo, ele apresenta o glorioso ministério da nova aliança. E esse ministério oferece vida, salvação, justificação e pode transformar vidas. Então eu gostaria de te convidar para que você deixasse a sua Bíblia aberta aí no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, porque nós temos muitas leituras dentro do texto, são 18 versos. Então eu queria que nós seguíssemos, tá? E eu tentei mudar um pouco a dinâmica da aula para que a aula fique mais leve, que a aula fique mais participativa e que você, mesmo que você pegue a aula pela metade, você consiga dar seguimento da aula da onde você parou, tá bom? Então fica tranquilo aí, tá? Nós vamos estar dividindo a nossa aula basicamente em 4 verdades, ou 4 pontos. Eu prefiro 4 verdades, como estamos falando aqui, né? No tema da nossa aula.
E essas quatro verdades, elas estão aqui descritas abaixo. Primeiro, nós vamos falar do Evangelho glorioso. Para isso, nós vamos estar lendo 2 aos Coríntios capítulo 4, nós vamos estar transcorrendo do verso 1 ao verso 6. Depois nós vamos falar de um tesouro valioso, 2 aos Coríntios 4, 7 a 12. Depois nós vamos estar falando de uma vida vitoriosa. Quais são os pré-requisitos para que você tenha uma vida vitoriosa? O que significa de fato uma vida vitoriosa diante da perspectiva do apóstolo Paulo, diante da cosmovisão de Paulo? O que é uma vida vitoriosa? Aqui no item, na verdade, de número 4, nós vamos falar de uma convicção maravilhosa. E essa parte vai estar embasada em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do verso 16 ao verso 18. E teremos a parte final. Como vocês podem perceber, a nossa aula ela vai crescendo conforme nós vamos lendo. E nós achamos por melhor fatiarmos os 18 textos em subblocos para que tenham uma compreensão mais dinâmica da palavra de Deus, tá bom? Então é começo, meio e fim. Então segura aí, aperta o cinto aí e vamos que vamos na graça do Senhor. Amém? Então, segundo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao 18. O que nós vamos fazer agora, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura geral, um apanhado geral, só para que você se localize, para que você alinhe e entenda qual vai ser o eixo da nossa aula, tá bom? E depois, para cada subitem, eu vou estar lendo basicamente novamente os textos, mas tipo assim, a primeira parte, verso 1 ao 6, a segunda parte, do verso 7 ao verso 10, entenderam? Dessa maneira. Então você pode dividir a aula aí em 4 partes e 4 dias da semana você pode separar um tempinho para meditar nessa aula bem legal. Então eu vou fazer uma leitura um pouco rápida, tá? Porque a leitura mais detalhada nós vamos fazendo com relação aos tópicos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em 2 aos Coríntios 4, de 1 a 3. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, em 2 Coríntios 4, 4 a 6. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida em Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: "Criei, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Forte, hein? Então, irmãos, essa foi a leitura que nós fizemos de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao verso 18. E agora nós vamos entrar aqui na nossa primeira parte, que é o Evangelho Glorioso, 2 aos Coríntios 4, de 1 a 6. Digamos que é uma leitura mais esmiuçada agora. É lógico que não tem como nós fazermos uma leitura fatiando o texto muito, porque senão, essa aula iria demorar muito. Então, dentre esses 18 versos que nós lemos, nós vamos estar tratando de alguns pontos específicos, alguns pontos pinçados, tá? Algumas verdades recortadas do texto e colocadas aqui no PowerPoint, tá bom? Mas o que eu posso te falar, irmãos, que se você entender qual o objetivo dessas 4 verdades, ou que você entenda uma verdade dessa e aplique na sua vida, amém, glória a Deus. O nosso objetivo já foi conquistado, o objetivo já foi alcançado, então relaxa, vai dar tudo certo, tá bom? E nessa primeira leitura de 2 Coríntios 4, de 1 a 6, diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Esses são os recortes que nós vamos estar falando brevemente à frente, tá bom? Depois, após a leitura. É só para você saber do que nós vamos estar falando, tá? Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Que procedimentos são esses? Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Torcer no sentido de adulterar, tá? Muitas pessoas adulterando o evangelho de Jesus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quem é o Deus dessa era? Para que, detalhe, que o Deus aqui está com letra minúscula. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, o Senhor, segundo aos Coríntios 4, de 4 a 6. Covardia ou timidez? Não desanimar nesse texto quer dizer ter coragem, confiança, ousadia no ministério e na vida. Paulo, quando ele recebe essa dádiva do Senhor, essa bênção de ser o porta-voz desse ministério da nova aliança, Paulo, ele não podia estar desanimado, irmãos. Às vezes nós nos sentimos desanimados, abatidos, a gente se sente, meio frustrado em alguns pontos, mas Paulo ele manda um recado muito importante para nós, que foi um recado que ele aplicou na própria vida dele. O mais legal é que Paulo transforma a vida dele, num verdadeiro testemunho vivo daquilo que Jesus fez e faz na vida de uma pessoa. Então Paulo ele recebe esse ministério com confiança e ousadia, tá bom? Ele tem que ter confiança para acreditar em Deus e ousadia. Por quê? Porque Deus estava querendo usar Paulo para que o evangelho nos alcançasse, para que o evangelho alcançasse os gentios. E essa nova aliança proclamada através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, foi morto e o véu do templo se rasgou,
A partir dessa nova aliança, hoje, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Jesus é o nosso intermediário, tá bom? Esse é o que a gente fala que é o verdadeiro sacerdócio do crente. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Essa ousadia significa que Paulo não precisa usar de engano ou distorcer a palavra de Deus. Quantos pregadores hoje em dia, quantas pessoas estão furtando as pessoas da dádiva das pessoas receberem o evangelho de Jesus de uma maneira pura, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. Não gosto muito da teologia da prosperidade. Por quê? Porque muitos pontos da teologia da prosperidade, não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? As pessoas distorcem o texto da palavra de Deus, para que nós venhamos a passar uma falsa imagem de que o crente é o vencedor, de que o crente é o milionário, de que o crente não passa por dificuldades. Desculpa, mas isso não é evangelho. Estão adulterando a palavra de Deus. Assim como os mercadores de vinho antigamente adulteravam o vinho colocando água e deixando o vinho mais fraco, muitos pregadores hoje estão fazendo a mesma coisa que a palavra de Deus. Estão usando somente uma parte da palavra, somente a parte que lhe interessa. Que nós somos cabeça, que nós somos sacerdócio santo, que nós vamos prosperar, nós vamos vencer. Não, irmãos. É mais fácil nós nos fixarmos no Salmo de número 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos conduzirão. No mundo nós passaremos por aflições, tribulações, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor é quem tem direcionado a nossa vida. O Deus dessa era, quem é o Deus dessa era, irmãos? Esse Deus está com letra minúscula. O Deus dessa era é Satanás. Infelizmente, Satanás ele tem cegado o entendimento de muitos, para que, assim como nessa figura, as pessoas estão petrificadas, estão secas, estão cegas, estão com a sua visão deturpada da verdade que é o Evangelho. O diabo, irmãos, ele interfere na mente das pessoas e na mente dos ouvintes. O diabo, irmãos, ele não dorme, ele não descansa. Nós estamos agora chegando em dezembro, janeiro, queremos férias, mas Satanás ele não tira férias. O diabo ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, muito cuidado com o que você anda ouvindo, muito cuidado com as palavras que você tem colocado dentro da sua casa. Por quê? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Warren E. Stedman, ele diz o seguinte: o mais triste é que Satanás ele usa mestres religiosos, presta atenção, mestres religiosos para enganar as pessoas. Satanás ele é astuto, irmãos, e ele usa, como está aqui no texto, mestres religiosos, pessoas com uma pseudo-aparência de que possuem uma paz interior, mas que na verdade são pessoas com segundas intenções, com atitudes diabólicas. O Deus desse século conseguiu acostumar os incrédulos a viver com ilusões. Eles são levados a crer em fantasias e a considerar ilusões como sendo realidades. Ray Stedman. É isso que Satanás ele tem feito, ele tem iludido. Assim como David Copperfield, o grande ilusionista, Satanás ele tem conseguido transformar a maior mentira do universo na maior verdade do universo. Tem iludido muitas e muitas pessoas. E muitas pessoas, infelizmente, têm preferido o caminho mais largo, a porta mais aberta, mas a porta mais aberta é a que leva a gente direto para o inferno. Então, irmãos, muito cuidado com as ilusões que andam sendo pregadas por aí, porque Satanás ele não dorme. Cristo, ele é o Senhor, como diz João capítulo 15, verso 16, diz assim: nós somos servos de Deus. Vocês não me escolheram, Jesus disse, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o
Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus é o Senhor. Não fosse, não, não fomos nós quem nos escolhemos a nós mesmos. Foi Jesus que antes nos escolheu dentro da sua onisciência, dentro da sua onipotência, dentro do seu amor. Ele nos escolheu e nos transferiu para o seu reino de amor. E a conclusão desses 6 primeiros versos que nós acabamos lendo é essa, irmãos. Conclusão. Na primeira criação, Deus ordenou a luz para que a luz brilhasse. Mas na nova criação, Cristo brilhou em nossos corações. Olha que frase linda. Na primeira criação, lá do Éden, Adão e Eva, Deus criando tudo através da sua palavra, do Logos, Deus ordenou para que a luz brilhasse. Mas na nova criação, na nova ressurreição, Cristo brilhou em nossos corações. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que não ficou lá no seu trono simplesmente observando, mas ele veio e caminhou entre nós. Satanás, irmãos, ele cega a mente humana, mas Deus ilumina o coração humano. Entenderam muito bem essa parte? Isaías 9:2, não tem como nós não lermos essa parte, porque o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Isto é, Jesus sendo profetizado pelo profeta Isaías, em torno de 300 ou 400 anos antes da vinda do Messias. A grande luz brilhou na terra de Zebulon. O povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz do Senhor, o nosso Senhor, que ele se transformou na luz que brilhou nos nossos corações. Amém? Partindo agora para a parte 2, nós vamos aqui falar sobre um tesouro valioso. E para isso eu queria te convidar para que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, que nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Olha aqui, irmãos. Tesouro em vasos de barro, tá bom? Para que este poder que está contido dentro deste vaso de barro, desse vaso humilde, que excede tudo, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não desanimados. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós estamos vivos. Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Irmãos, o nosso poder, ele vem de Deus. Olha essa figura aqui, figura tão bonita. Uma criança levantando 2 pesos. Isso está denotando, irmãos, que nós somos essa criança. E o poder para levantar, a força para levantar essas esferas metálicas vem de Deus. O poder não são os mensageiros, irmãos. Paulo está querendo nocautear o culto à personalidade. O foco está sempre na palavra. Quantas vezes nós queremos ouvir uma palavra e esquecemos que a palavra ela provém do trono da graça de Deus? Nós confundimos o pregador com a palavra. Então, às vezes, nós colocamos os pregadores numa posição que não é para nós colocarmos. Porque o pregador só é o que é devido à valorização da palavra que existe dentro dele. Porque, como nós lemos, nós, ou os pregadores, ou nós, como servos de Deus, nós somos o vaso de barro. Nós contemos, assim como essa garrafa contém a água, essa garrafa aqui é de plástico.
O importante é o que está dentro, que é a água, que veio para matar a nossa sede. Assim mesmo, irmãos, é essa analogia que Paulo faz de nos compararmos com o vaso de barro. Não é o vaso adornado, não, é o vaso de barro, que era comum naquela região na época de Jesus. Na época de Paulo, toda casa tinha um vaso de barro, e pela demanda ser grande, era baratíssimo. Porque a excelência de Deus é quem dá honra ao pregador. Não que o pregador seja alguma coisa, mas o foco nosso tem que ser sempre na palavra de. Olha aqui, irmãos, nós somos os vasos de barro. Nós somos os vasos, o vaso na mão do oleiro, como diz em Jeremias 18:6. Abre sua Bíblia lá em Jeremias 18:6. Diz assim: Assim diz o Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nunca se esqueçam, o vaso é simples, o vaso é humilde, o vaso é simplesmente um receptáculo. Porque o que importa é o que está dentro do vaso. Quantos pregadores, né? Pessoas comuns. Somos pessoas comuns, mas que quando atinge um certo status quo, esquece do evangelho, sendo que as pessoas só atingem esse status quo por causa do evangelho dentro da nossa vida. Meu Deus do céu, como nós temos que aprender com Paulo, né? Essa palavra de Paulo, ela nos mostra o quanto nós, como igreja, como comunidade, como povo de Deus, nós estamos desalinhados daquilo que a palavra de Deus fala. Quantos ministérios embasados em pessoas, embasado em apóstolos, em missionários, em bispo, em bispas, e sendo que a excelência está justamente no evangelho que está dentro de nós. Nós estamos enaltecendo a criatura ao invés de glorificarmos ao Criador. Nós precisamos, irmãos, reaver muito dos nossos conceitos. E ainda bem que nós estamos estudando, segundo aos Coríntios, com as lentes do Espírito Santo, porque só assim, para que o Senhor faça uma transformação na nossa vida. Irmãos, nós temos que voltar com o nosso foco na palavra. O foco no conteúdo da mensagem, não no pregador. Quantas vezes a gente ouve uma palavra mais pela pessoa que está trazendo a palavra do que pelo conteúdo que ele está fazendo, que ele está trazendo, né? Às vezes o pregador está falando um monte de água lá na frente, um monte de baboseira, mas por ser uma pessoa super bem conceituada, bem alinhada, que tem o estilo que a moda cristã gospel evangélica tá pregando por aí, o cara tem esse estilo, a gente vai lá e ouve e começa a enaltecer pessoas que não têm falado nada de Deus, que têm sido como verdadeiros mercadores da fé. Irmãos, nós somos apenas o vaso de barro, frágeis, quebradiços e super barato. Barato aqui é algo popular, é algo que todos podem ter acesso, e não um evangelho que está sendo pregado aí, que, meu, é o evangelho da elite. Pobre não tem vez. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Olha aqui, a fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Deus é quem tem que ser glorificado por meio de vasos frágeis como nós, irmãos. O tesouro dentro do vaso é de inestimável valor. E qual é este tesouro? O Evangelho de Jesus. E trazendo um pouco, fazendo uma contextualização do que nós acabamos de ler, na vida nós sempre vamos receber, irmãos, duros golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida. Do nada acontece alguma coisa, como um câncer, como um acidente fatal, um desemprego, uma guerra, uma depressão. Meu, todo mundo sabe o que nós temos passado nesse período de pandemia como ser humano.
Quais são as dificuldades que têm assolado a nossa vida, a nossa família? Todos nós sabemos quais têm sido os nossos dilemas dentro dessa pandemia e agora está voltando aí a segunda onda, só Jesus na causa, nós não sabemos o que vai dar, mas vamos confiar no poder de Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar isolados, vamos continuar tomando cuidado, porque pelo poder de Deus, irmãos, porém, nós somos capacitados e então reagimos de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado. Eu gosto muito desse salmo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Me desculpa ser redundante, mas no mundo nós vamos passar por tribulação, por dificuldade. Pega a vida de homens, dos homens de Deus, pega o exemplo da vida de José, pega o exemplo da vida de Moisés, pega o exemplo da vida de Jó, pega o exemplo da vida de Josué, pega o exemplo da vida de Samuel, pega a vida de Débora, pega a vida de Betseba. Pegue o exemplo da vida de Jesus, pegue o exemplo da vida de João, dos apóstolos, de Paulo. Meu, a vida de homens e mulheres de Deus são marcadas pela dificuldade. Mas Deus é quem nos dá poder, irmãos. Quem nos dá poder para que a gente possa guerrear é o Senhor. A gente até cantava uma música assim, né? Ele nos dá poder para guerrear. Então é isso daí, irmãos. Quem nos dá poder, quem nos fortalece, quem nos ajuda no dia da adversidade é o Senhor Jesus. Amém? O Mestre Jesus, ele diz aqui que é através da graça. O nosso Mestre é Jesus. É Jesus quem está tomando a frente do leme da nossa vida, irmãos. E disse em 2 Coríntios 12, 19, Paulo disse assim, e disse-me, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Olha que o Paulo está falando, olha que lição tremenda que Paulo está falando. Paulo está falando de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas forças. Nas minhas forças eu vou me glorificar. Não, irmãos. Paulo está falando justamente o contrário. Por isso que, meu, esse evangelho que anda sendo pregado, cuidado, esse evangelho de Balaão que você tem ligado aí na televisão da sua casa, isso não é o evangelho de Jesus, irmãos, isso é o evangelho de Balaão. São os mercadores da fé. Cuidado, porque Paulo fala que ele vai se glorificar nas tribulações, nas fraquezas, nas dificuldades. Quando a casa está caindo, Paulo levanta os olhos para Deus e fala: eu sei que o meu Redentor vive, assim como já falou. Não tenha uma vida levada, uma fé levada pelas circunstâncias da vida, como um barco à deriva. Confie em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, mas é a escolha que eu tive de entregar o meu coração, a minha vida para Jesus. E partindo para a parte 3, Paulo está nos convidando para que nós tenhamos uma fé vitoriosa. A nossa fé ela é vitoriosa porque a nossa fé está embasada em Cristo Jesus. E nós vamos ler o 13 ao verso 15, que diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha, irmãos, se existe uma vitória maior do que essa que nós acabamos de ler aqui no verso 13 e 14, não existe. Olha que convicção nós temos. Olha que certeza que nós temos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, por mais que os mestres judaizantes, por mais que os fariseus, por mais que os saduceus tentaram de todas as formas ocultar
ou enganar as gerações, falando que Jesus não ressuscitou, falando que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Que mentira! Que mentira deslavada! Ô mestre judaizantes, minha oração é para que as escamas dos seus olhos caiam, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós não estamos falando aqui por sentimentos, nós estamos falando aqui por fé, porque somente através do nome de Jesus nós alcançamos a salvação. Através do nome de Jesus, pessoas são curadas. Através do nome de Jesus, pessoas são salvas. Somente através do nome de Jesus, a minha vida foi mudada. Somente através do nome de Jesus, nós conseguimos expulsar demônios. Somente através do nome de Jesus, famílias são restauradas. Somente em nome de Jesus, a casa está caindo, mas o Senhor vai lá e restaura o alicerce. E Ele tira a casa do meio que foi edificada na areia e edifica na rocha que é Jesus. Você aceitando ou não, mestre judaizante, Jesus ressuscitou e não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós venhamos a ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em ações de graça para a glória de Deus. Eu gosto de citar o exemplo do Coliseu Romano, porque o Coliseu Romano demonstra o que é a Igreja de Cristo. Antigamente, os cristãos eram entregues para as bestas feras no Coliseu para entreter o povo romano, um povo tão culto, um povo tão cheio de cultura, tão influenciado pelo intelecto, pela ideia greco, né, pelo império helenista. Mas eles entregavam os cristãos para que os cristãos fossem dilacerados dentro do Coliseu romano. Mas os cristãos eram entregues com uma convicção tão grande de que nós ressuscitaríamos, que as pessoas não entendendo tão grande amor e tão grande entrega, as pessoas se convertiam por ver o sacrifício dos cristãos em não negar o Senhor até o último instante de vida. Por quê? Porque esse é o evangelho de Jesus. Quanto mais persegue a igreja, irmãos, mais nós vamos crescer. Porque a igreja, como eu falei uma vez, é uma força incontrolável, porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E falando um pouco aqui, irmãos, nós somos sustentados pela fé. O que sustenta a minha vida, o que sustenta a vida da minha família, o que sustenta a sua vida e o que tem que sustentar a vida da sua família é a fé e a fé em Jesus. Machado de Assis diz que a vida sem luta é um mar morto no centro de um organismo universal. Vocês entenderam muito bem? A vida sem luta é um mar morto no centro de um organismo universal. Irmãos, as lutas fazem parte da nossa vida. A luta e o cristianismo andam de braços dados. Então, questione esse evangelho que fala que você não vai passar por luta. Questione esse evangelho que vai falar que você não vai passar por dificuldade. Questione esse evangelho que fala que você não vai passar por enfermidade, porque esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nós sabemos que é o evangelho que nos habilita para a batalha. E quando nós lemos esses 3 versos, irmãos, nós precisamos falar da ressurreição. Porque a ressurreição, irmãos, é a maior vitória que nós poderíamos alcançar. Porque somente Jesus, somente o cristianismo, irmãos, nos dá a certeza da ressurreição. Por quê, Jó? Porque assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também no último dia para glorificação, louvor e engrandecimento do nome do nosso Deus. Nós continuamos a pregar, sabendo que quem ressuscitou Cristo dos mortos nos ressuscitará. Irmãos, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Por mais que tentem falar o contrário, os ateístas tentam falar que o corpo de Jesus foi furtado e que os discípulos conspiraram para que
essa mentira, esse grande impostor na cabeça deles, né? Para eles, Jesus é o grande impostor. O impostor do jogo aí da garotada, para eles é Jesus. Esquece, Jesus não é um impostor. Jesus foi o único que ressuscitou dentre os mortos. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, glória a Deus, porque Deus tem poder para ressuscitar as pessoas mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, mas eu fui ressurreto em Cristo Jesus e serei em nome de Jesus. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita. Deus Todo-Poderoso, o Yud-Re, Vav-Re, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele ressuscitou o seu Filho Jesus. Por mais que os judeus não aceitem Jesus como Kyrios, como o Senhor, como o Logos, muito bem falado por João, capítulo 1, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Logos de Deus, fazendo-o assentar à direita, lugar de honra, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios 1, 20 e 21. Só esse texto já dá uma pregação, irmãos. Deus ressuscitou a Jesus e colocou ele para se assentar-se à direita do seu trono, nas regiões celestiais, acima de todo governo e autoridade. Por isso que quando nós vamos diante de uma pessoa endemoniada e expulsamos o demônio em nome de Jesus, o demônio nos sustenta, ele não aguenta, porque o nome de Jesus é um nome que tem todo o poder no céu e na terra, irmãos. Amém. A morte foi vencida, a conclusão dessa parte 3. Receberemos, irmãos, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nós receberemos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus, irmãos. Aleluia! O primogênito da criação. Brilharemos como o sol no firmamento, porque a luz de Jesus resplandecerá através da nossa vida. Tudo que começa com graça, irmãos, conduz à glória. E partindo para o final da nossa aula, irmãos, nós teremos que falar de uma convicção maravilhosa, convicção, fé. Às vezes, irmãos, o que eu acho que está faltando para nós é convicção daquilo que nós cremos. As pessoas falam o que quer e muitas vezes por falta de ousadia, convicção, ou de darmos abertura para que o Espírito Santo fale através da nossa vida, nós nos calamos e nós não podemos nos calar diante das injúrias, diante das mentiras. Eu sei que não é por força nem por violência, mas se você se calar a sua boca, se você ficar quieto, as pedras clamarão. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ainda que eu venha me desgastar o meu corpo, interiormente eu sou renovado através da ação do Espírito em minha vida. Assim, irmãos, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O que não se vê é eterno, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Firme confiança, irmãos. Convicção. Paulo permanece firme, mesmo que o corpo se desgaste. Ele é renovado diariamente. Nossos
sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, firme confiança. Renovação. E não há como nós falarmos de renovação sem falarmos de Isaías 40:31. Temos aqui a figura da águia. Gostamos muito de usar esse arquétipo da águia, né? Empoderamento, unção, graça, renovação, poder de Deus sobre a sua vida. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso, irmãos. É essa a proposta de vida que o Senhor tem oferecido para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Renovação da sua força. Nós vamos voar alto como a águia. Nós vamos correr como o Usain Bolt e não vamos ficar cansados. Nós vamos andar e não vamos nos fatigar. Porque quem renova a nossa força é o Espírito Santo de Deus. Bom, irmãos, os ministros da Nova Aliança podem ter a atenção voltada para o que não se vê. As coisas reais são as invisíveis. Essas são permanentes e são eternas. Não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. E a fé é a nossa convicção da vida em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre a sua vida. E que nós, como ministros dessa nova aliança, possamos estar diante de Deus em todo tempo, em todo instante, com ousadia e convicção. Como eu disse, com ousadia e com alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando a nossa aula? Obrigado, Senhor. Que o seu nome venha a ser engrandecido em nossa vida. Dê-nos um domingo na tua presença. Obrigado por essa aula em nome de Jesus. Amém.